Bom, pessoal, vamos iniciar aqui. Eu peço um minutinho da atenção de vocês, porque algumas pessoas... um minutinho aqui só. Só um minutinho. Algumas pessoas ainda não conhecem a Vanessa. A Vanessa é a nossa nova diretora executiva do Sincep, e ela já está trabalhando conosco há 6 meses, né? Então, algumas pessoas ainda não a conheciam pessoalmente. Eu queria aproveitar a oportunidade para apresentar a Vanessa. Ela está a cargo da direção executiva do Sincep e, enfim, liderando os nossos projetos junto com a nossa equipe de trabalho. A gente tem tido uma relação muito boa, né? A Vanessa já entrou, já ingressou, no nosso segmento falar que ingressou de corpo e alma, né? Mas né? E nós temos tido boas experiências e bons resultados juntos. Então, uma salva de palmas para a Vanessa aqui. Seja bem-vinda, viu, Vanessa? Seja bem-vinda depois de 6 meses, né? Então, tá. Eu queria também aproveitar, dando andamento ao nosso programa, para chamar o Rolando Nogueira vai falar agora, sobre a questão PET, né? É um assunto que está borbulhando, assim, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas especialmente aqui. E eu acho que cabe a gente analisar. O Rolando está compartilhando com a gente uma pesquisa feita pela Faculdade Mackenzie. É uma pesquisa muito extensa que ele tentou resumir aqui bastante, e para a gente refletir sobre esse mercado, sobre a tendência, sobre o que está acontecendo nesse segmento, que pode ser uma oportunidade para alguns, outros já estão ingressando nessa área, né? E que a gente aprenda mais sobre isso e depois a gente possa tirar as nossas conclusões. Então, quero agradecer ao Rolando por ter aceito mais esse convite nosso aqui, tá bom? Obrigado, Rolando. Bom, obrigado, Júnior. Mais uma vez, boa tarde a todos, ao Jaime, a Gisele aqui também. Conforme o Júnior disse, realmente é uma pesquisa importante que nós realizamos em parceria com a Universidade Mackenzie. Deixa eu colocar aqui. Bom, antes, porém, eu queria voltar um pouquinho, contar para vocês um pouquinho da história, como nós chegamos até a Mackenzie, e o motivo também. Sou um dos diretores da Bruker, Fornos Crematórios, e desde o início da nossa empresa, quando iniciamos a Bruker, foi especificamente na fabricação de crematórios para humanos. Esse foi o nosso norte no início da empresa. Porém, fomos surpreendidos realmente com um grande número de pessoas que nos ligavam e que pediam fornos crematórios para animais. Essas empresas que nos ligavam eram empresas relacionadas na área PET, eram clínicas veterinárias, eram pet shops, e aí foi nos chamando a atenção dessas solicitações, que, confesso a vocês, nós não tínhamos a ideia de como era esse mercado, o que representava esse mercado realmente no Brasil. Rapidamente, nós desenvolvemos um equipamento das mesmas condições de um forno crematório para humanos, que, na verdade, é o mesmo equipamento, numa proporção menor, logicamente que tem algumas mudanças, mas, em termos até de legislação, praticamente igual também. Desenvolvemos esse equipamento e colocamos esse equipamento no mercado para atender esses clientes. Mas fomos também buscar informações e entender esse mercado PET, que nós não éramos e não entendíamos desse mercado. Realmente nos surpreendeu muito, um mercado impressionante, um mercado que cresce absurdamente, anualmente, muito, uma média de 8% ao ano, o crescimento do mercado PET. Isso daí veio nos chamando muita atenção. Participamos de várias feiras, uma importante feira, que eu acredito que é até a maior feira PET no Brasil, que é a Pet South America, onde nós somos, inclusive, expositores também dessa feira. Tivemos uma quantidade muito grande de pessoas interessadas também. Mas, partindo disto,
querendo entender mais esse mercado e saber mais, entendendo que é um mercado que está em total crescimento, esse mercado pet que vem se desenvolvendo, nós chegamos à conclusão que, em primeiro momento, o animal, o pet, ele faz parte da família, ele é um novo integrante da família. E justamente dentro dessa ideia, dessa ideologia, e é o que já acontece, nós temos que tratar as famílias que nós atendemos, entender que tem esse novo integrante. E nós temos condições total de também atender a essa questão também, a esse pet, a esse animal de estimação. E foi aí que fomos falar com a Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo, levamos para eles esse projeto, do que nós fazíamos, qual era a nossa ideia, e eles rapidamente acharam muito interessante, por ser um negócio diferente, realmente. E começamos, então, o desenvolvimento dessa pesquisa. Foi contratado na Mackenzie, em conjunto com a empresa Júnior da Mackenzie, e eles deram realmente uma atenção muito especial. Foram pessoas assim, que nós ficamos 6 meses trabalhando nesse projeto, e dentro dessa conversa, foram todos os meses em conjunto, trabalhando, foi feito uma pesquisa, foi desenvolvido um plano de negócios também. Dentro dessa pesquisa, foi levantado aqui em São Paulo, em alguns momentos, e também em algumas cidades no Brasil. Então, em alguns momentos, a pesquisa ela é mais local, e em alguns momentos é a nível nacional que foi desenvolvida essa pesquisa. Mas o que é interessante é que dá para ter realmente uma noção muito boa desse mercado pet, mas principalmente focado no mercado pet funerário. Esse que foi o norte dessa pesquisa. No entendimento do mercado crescente, porém, nós entendemos que foi-se já feito tudo para pet, e estão fazendo muito mais serviços, produtos, criado tudo para o pet em vida. Porém, o pós-vida ainda tem muito a ser feito. Nós temos muitos produtos a lançar, nós temos que desenvolver várias ações e criar culturas também para o atendimento desse pet. Eu fico assim impressionado porque eu também tenho um cachorrinho em casa, e até um Spitz alemão, aquele anão, ele é bem pequenininho, cachorrinho lindo, né? Mas o meu filho ele tem 6 anos, é apaixonado nesse cachorro. E é um negócio tão forte que ele tem certeza que ele é irmão do cachorro. E ele fala isso para mim. E ele vem conversar comigo, me traz o cachorrinho e pede para eu chamar o cachorro de filho, e fala para o cachorro me chamar de pai. Então, é um negócio que... Te chama de pai? O cachorro te chama? Até hoje não chamou. De que chamar, eu vou falar um negócio. Dá umas latidinhas de vez em quando. Mas é um negócio muito forte. Nós viajamos, ele fica desesperado por causa desse cachorrinho. Então, realmente, ele faz parte da família. Eu falo por mim, hoje eu tenho esse animalzinho em casa, que ele faz parte da família realmente. E aqui nessa pesquisa eu vou apresentar um pouquinho, numa primeira parte dela. Foi feito um grande resumo dessa pesquisa, porque ela é bem extensa, mas, no primeiro momento, nós vamos falar um pouco do que as pessoas acham da cremação, propriamente dito, da cremação pet. O que as pessoas pensam? Elas preferem a cremação, preferem o sepultamento desses animais? E, num segundo momento, nós vamos identificar aonde estão esses animais, para onde eles vão quando eles falecem, ou aonde eles falecem, quem pode ser os nossos parceiros no momento de uma criação, de um crematório, enfim, de um cemitério. De uma forma geral, eu fiz um resumo dessa pesquisa, nós queremos aqui um resumo, e vamos começar. Bom, falar um pouquinho aqui, rapidamente, do mercado, o mercado pet. Realmente é um mercado, igual nós falamos aqui, em total crescimento. Hoje, nós temos no Brasil mais de 132 milhões de animais de estimação no país. Dentro desses 132 milhões, nós representamos, a nível mundial, nós somos o 4º em números de animais de estimação no mundo, sendo que o primeiro é a China. Quando nós filtramos esses números para cães e gatos, nós passamos a ser o 2º mundial,
mas muito próximo, praticamente empatado com os Estados Unidos, um número mais ou menos dos Estados Unidos, 74 milhões, e o Brasil com 73 milhões de cães e gatos. Filtrando ainda mais um pouco, entre cães e gatos, nós temos o maior número de gatos no Nordeste e cães aqui no Sudeste. Só para ter uma ideia, são em torno mais ou menos 54 milhões de cães. Só no estado de São Paulo, são quase 11 milhões de cães no estado de São Paulo. Então, realmente é um número expressivo, é um número que tem que ser muito bem avaliado, isso que nós falamos, são realmente que dá para ser feito, tem muito trabalho a ser feito, nós vamos ver aqui ao longo da pesquisa também. O mercado pet representa 0,38% do PIB brasileiro, gerando mais de 300 mil empregos, movimenta 17 bi por ano. Na verdade, hoje, já até o final do ano passado, a média mais ou menos já passou de 18 bi, uma previsão de chegar em 20 bilhões de reais em 2020. E aí o que muito nos interessa, que é o mercado funerário pet, que movimentou em torno de 4,2 bilhões agora em 2015. Realmente um número bem expressivo mesmo. E aí, gerando tudo isso, uma grande oportunidade que nós falamos. Nós temos aqui identificado por essa pesquisa que, com todo esse mercado, com todas essas questões, com toda essa necessidade, existe uma grande falta ainda, essa pesquisa, uma boa parte dela foi focado em crematórios. Existe uma falta de crematórios para animais no Brasil. E aí que eu chamo a atenção, porque, igual eu disse no início, a procura de empresas, as empresas que nos procuravam, a maior parte, eram clínicas veterinárias e pet shops. Hoje, sem dúvida alguma, a maior procura nesse sentido são as empresas funerárias e cemitérios também, que estão procurando o crematório. E, justamente, no nosso entendimento, até porque eu também sou do segmento, do segmento funerário e também do cemitério e crematório, eu acredito que isso faz parte do nosso negócio, isso tem que ficar com o nosso negócio. Nós temos que, logicamente, que vão ter outras empresas que vão participar, que vão aderir, mas isso faz parte, é uma extensão do nosso negócio. A cremação, o cemitério, enfim, ligado ao PET, isso também é nosso. Uma demanda latente, uma baixa oferta de crematórios, em alguns momentos foram identificados serviços caros, identificando que, por isso, talvez, em algumas regiões, não conseguiria se fazer um número, talvez, expressivo de cremações. Já vindo para o início da pesquisa, a McKinsey fez essa pesquisa aqui em São Paulo e foi perguntado: você cremaria o seu animal, independente de qualquer situação? E mais de 70% diz que sim, que cremaria o animal, sem conhecimento ou não. Nós vamos filtrar mais para frente um pouquinho, mas aqui a primeira pergunta foi essa: você cremaria o seu animal? E mais de 70% diz que sim, que cremaria. Você conhece a cremação de animais? E aí é bem interessante que 78% não conhece ainda a cremação de animais, não sabe como é feita, como pode ser feito, aonde pode encontrar. Pessoas que não conhecem a cremação, porém têm um grau de interesse na cremação. Ou seja, foi perguntado: você cremaria seu animal? Então, aquelas pessoas que não conhecem, mas ela diz que já de imediato ela cremaria. E, novamente, um número bem expressivo, realmente mais de 50%, já diz que sim, que cremaria. Eu não conheço, mas eu cremaria. Então, nós temos inicialmente as pessoas que de uma certa forma, tem um pequeno conhecimento, e já de início diz que 70% de fato faria a cremação. E é um negócio interessante porque dá para se criar, e o que eu entendo, que esse é um momento oportuno, por todo esse crescimento, criar realmente culturas para a procura desse negócio. Um exemplo: se falece uma pessoa, automaticamente a família vai procurar uma empresa funerária, vai procurar um cemitério, mas se falece um animal, aonde eu vou procurar? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, até falando um pouco isso, mas isso faz parte
nós temos que criar essa cultura, colocar para essas pessoas que nós podemos ser essa empresa que eles podem procurar e ter todo esse atendimento também. Não sei com quem entrar em contato se meu animal de estimação vier a falecer. É isso que nós falávamos. 38% concorda totalmente, 14% concorda parcialmente, 12% indiferente. Então, existe isso realmente, essa necessidade de saber e ter esse conhecimento, mostrar isso para as pessoas, que nós podemos criar essa cultura e mostrar que nós podemos atender a essas pessoas em qualquer nível de situação, mesmo com o seu animal. As pessoas não têm essa facilidade de essa identificação. Hoje, praticamente, faleceu um animal, ele leva para uma clínica veterinária, ou ele leva para algum pet shop que tem algum tipo de atendimento também, e em alguns momentos é feito ali, colocado um aterro sanitário, enfim, já em algumas cidades já está sendo desenvolvido isso. Isso nós estamos falando, mas tem cidades que já estão desenvolvendo grandes trabalhos realmente, que estão fazendo a diferença aqui nesse mercado. Prefiro a cremação ao enterro de animais. Aqui foi feita uma pergunta para identificar o que seria o nível de preferência. E a maior preferência foi realmente na cremação. Quando se trata de animais, está pronta essa cultura. A cultura da cremação ela está pronta. As pessoas elas aceitam de imediato, elas querem. Isso daí foi colocado, só para ter uma ideia, ali são 55% ali que já de frente já aceitaram a cremação. Aqui algumas notícias que foram publicadas, né, em alguns órgãos de imprensa aqui no Brasil, falando de crematórios. Crematórios se multiplicam, o preço cai, a demanda cresce, cada vez mais popular, cremação de animais custa até R$3.000. No Distrito Federal, único no Distrito Federal, o crematório de animais cobra até R$1.800 por serviço. Então, isso está no momento, as pessoas realmente estão entendendo. Nesse ponto, nós teríamos aqui, essa pesquisa ela foi bem extensa, ela pega de várias regiões do Brasil, ela fala, inclusive, com várias empresas no Brasil que já fazem cremação PET, mas eu fiz um resumo geral do que acontece no final. Que uma identificação a cremação PET, ela cresce em média 300% ao ano. Então, é um crescimento realmente impressionante. E isso, de fato, é o que está acontecendo. Lógico que, talvez, algumas regiões tenham um número pequeno de cremações, mas, quando você implanta o crematório, ou quando você já tem um crematório, esse número está crescendo muito. Através de um trabalho feito, esse número vem crescendo bastante. No segundo momento, igual eu tinha colocado, nós vamos falar um pouco sobre aonde encontrar esses animais, o que acontece com esses animais, aonde eles falecem, onde eles são levados quando eles falecem hoje. E aí foi feito um questionário pela Mackenzie, que foi preparado, com o objetivo de investigar quantos animais morrem ou são levados mortos para os possíveis stakeholders dos crematórios. Ou seja, para os nossos parceiros, que pode ser nossos parceiros. Identificar a demanda pelo serviço de cremação das instituições que trabalham diretamente com animais PETs nas cidades norteadas pelo cliente. A pesquisa contou com 88 questionários aplicados, essa pesquisa, em 20 cidades no Brasil, onde foram pontuados clínicas e hospitais veterinários, pet shops, centro de zoonoses, zoológicos e canis. Aqui nós vamos poder identificar, realmente, um pouquinho de cada um desses itens aqui, de cada empresa que recebe esses animais, e saber aonde e como acontece o número de falecimentos, onde as pessoas levam esses animais. E também, uma outra informação importante, é saber o perfil dessas empresas, nessas divisões, que pensam o que fazem com esses animais também.
né? Esses animais morrem ali, e o que eles fazem com esses animais? O foco das perguntas é: para onde os animais são levados após a morte? Que tipo de relacionamento a instituição tem com a empresa que se encarrega do corpo do animal? Se os possíveis stakeholders possuem interesse de conhecer e assim firmar parceria com uma nova empresa de cremação. Preço que estão dispostos a pagar ou não pelo serviço também. E aí, dando sequência, nós vamos falar um pouco sobre as clínicas e hospitais veterinários. Essa é a primeira parte. Então, foi perguntado aqui, já focado nas clínicas e hospitais veterinários. Quantos animais pets morrem ou são levados mortos por mês, em média, no seu estabelecimento? De 1 a 5, 52%. De 6 a 10, 36%. Chegando de 21 a 30, 9%. Aqui foi falado com cidades de pelo menos em torno de 150 mil até 300 mil habitantes foram falados. Mas o mínimo foi de 150 mil habitantes, nós estamos falando aqui. Então, são números que identificados desses animais que são levados ou que falecem nas clínicas veterinárias e hospitais veterinários. Para onde eles são levados? Aí é bem interessante que hoje 44% desses animais que morrem ou são levados mortos nessas clínicas e hospitais são cremados. 22% são colocados em aterros sanitários. 22% em outros, indiferente. E 11% em cemitério. Ou seja, o maior número realmente já é a cremação. E já existe esse número de cremação já crescente, e essa adesão, inclusive dessas empresas também no setor pet. Como funciona essa relação com a empresa e a família? Enfim, então, serviços públicos, 20%, ou seja, são levados para de alguma forma, chamado prefeituras, para a prefeitura dar essa finalidade. Clínica que faz o intermédio, ou seja, a própria clínica que ela vai intermediar, 37%, ela vai intermediar e vai definir o que vai ser feito. Por indicação, a clínica realmente ele vai ser indicado, vai indicar o que fazer também. Esses dois aqui mais ou menos igual. Clientes que buscam o corpo. Tem muitos clientes que vão buscar, são 10% desses clientes que buscam esse corpo do animal. Descarte comum e crematório próprio, que aí volta o que eu disse lá atrás, número de clínicas que começaram a procurar e entrar no negócio também. Hoje, já nessa pesquisa, nós já temos 3% desses números que foram encontrados que eles já têm o serviço próprio, em torno de 3%. Ainda clínicas e hospitais veterinários. Se houvesse uma nova empresa de cremação, ou seja, se houvesse uma empresa de cremação, sua empresa utilizaria este serviço? Então, deu aqui um número de praticamente 50%, que sim, que utilizaria esse serviço. Se tivesse esse serviço aonde fosse, nessas cidades, eles de imediato utilizariam esse serviço. E diferente de 18%, que pode, obviamente, ser convertido, porque existe uma questão de estar mostrando e demonstrando como é que funciona, qual que é o processo, qual é o tipo, qual é o produto que pode ser comercializado também junto a essas empresas. E aí 18% provavelmente não, e 15% certamente que não. Por que não utilizam o serviço de cremação? Então, essas pessoas, esse que foi respondido anteriormente, que diz que não fazem cremação, utilizam outros tipos de serviços. Então, 44% não vê necessidade, 22% outro, 17% não há empresas próximas do meu estabelecimento, e 17% fala que são preços elevados. Ou seja, no nosso entendimento, tem que se fazer um trabalho focado a essas empresas e demonstrar realmente a realidade dos fatos e o que isso pode trazer de benefício também em parceria com uma clínica veterinária, com um hospital veterinário, e que também não deixa de ser
um novo serviço que eles podem estar oferecendo em parceria com crematórios, enfim. O que os levariam a optar pelo serviço de cremação realizado pela nova empresa? No caso, a empresa de crematórios. Então, eles identificam que essas pessoas que falaram que, olha, eu acho difícil fazer uma cremação, eu acho difícil eu partir para isso, mas se fosse para fazer alguma coisa, para poder melhorar, você aceitaria isso? Então, 38% respondeu, maior quantidade de benefícios, cartões, fidelidades e descontos. Ou seja, fazer uma parceria com as clínicas, onde você, da mesma forma, criaria essa fidelidade através desses animais, junto às clínicas veterinárias, hospitais veterinários. 30% respondeu menor custo do que eu gasto atualmente, ou seja, da forma como eu descarto esses animais, ou da forma como eu crio essa finalidade, eu faço hoje, eu teria que ter um custo menor. 24% perto do meu estabelecimento, e 8% diz que outros. Também, da mesma forma, o entendimento geral é que falta entendimento, conhecimento do tipo de serviço que pode ser oferecido, do que pode ser feito, mas mesmo as clínicas estão abertas para poder receber essa ideia e participar de uma forma como parceiro no negócio também. Quanto o seu estabelecimento estaria disposto a pagar pelo serviço de cremação por quilo, que pode ser uma outra modalidade. Quando você pega, por exemplo, existe inclusive, isso é bem interessante, na cremação PET, nós entendemos que existem duas vertentes importantes. Uma é atender o particular, atender justamente esses animais, que são os animais de estimação, das famílias. Isso dá para, enfim, criar uma série de situações importantes através de planos, através de vendas antecipada ou no momento. Mas também tem uma outra vertente importantíssima, que são os passivos ambientais dos municípios. Lógico que esses passivos ambientais hoje, que têm uma finalidade, às vezes, como aterro sanitário, enfim, de várias outras formas, muito mais aterro sanitário, mas isso existe uma tendência de mudança. Por uma questão ambiental, existe essa tendência de mudança. E isso também pode ser incluído no nosso negócio. Isso, sem dúvida, é um grande negócio, você fazer esse atendimento também desses passivos ambientais. E aqui foi feita essa pergunta, foi direcionado às clínicas veterinárias, mas, propriamente dito, hoje praticamente é utilizado mais por um valor da cremação do que por quilo. Mas foi respondido que até R$10, 78% respondeu que teria disposto a pagar até R$10. Passando para pet shops. Por que pet shops? Pet shops, existem alguns, são muito poucos, mas existem alguns que têm um atendimento também, principalmente em cidades menores, são pet shops e são clínicas também, mas tem uma tendência de pet shop também. Então foi feito esse trabalho. Da mesma forma, quantos animais pets morrem ou são levados mortos por mês em média no seu estabelecimento? Então, de 1 a 5, 92%, e de 6 a 10, 8%. Logicamente que o maior número de animais que são levados mortos ou morrem são nas clínicas veterinárias. Mas esses tipos de pet shops também recebem esses animais. Para onde eles são levados? Aí volta também, novamente, 42% é cremado. 33% vai para o aterro sanitário. Decisão do cliente, 17%. E prefeituras, 8%. Então, realmente, mais uma vez, mesmo com pet shops, um número grande na cremação, que já existe. E uma oportunidade grande de aterros sanitários, que isso pode ser convertido para a cremação também. Como funciona tal relação? Então, decisão do cliente, 27%, recolhimento pela prefeitura, 27%, por indicação, 23%, parcerias, 18%, e descarte a céu aberto, 5%. Então, existe aqui essa relação, hoje, realmente são de diversas modalidades aí que acabam ocorrendo.
Se houvesse uma nova empresa, da mesma pergunta foi feita também para os pet shops, uma nova empresa de cremação em sua cidade, sua empresa utilizaria esse serviço? Aí, novamente, mais de 50% diz que sim, que utilizaria de fato esse serviço. Acho interessante esse serviço. Porém, por que não utiliza o serviço de cremação? Os que não utilizam o serviço de cremação, por que não utilizam nos pet shops? Não vê necessidade, 57%, porque ele está bem do jeito que está, ele não entende o que pode ser feito, o que isso pode gerar também, questão de renda também, e ele continua assim. Preço elevado, tem um pensamento que é um preço muito alto, então eu não quero 29%. Decisão do cliente, 7%, e outros 7%. O que os levariam a optar pelo serviço de cremação realizado pela nova empresa? Então, aqui um pouquinho diferente, que fala, a maior parte, 40%, diz menor custo do que gasto atualmente. Então, esses pet shops, eles falam que são os custos, mas, de uma forma geral, é mais ou menos igual isso. Maior quantidade de benefícios, 32%. O que é interessante é que ainda nós recebemos muita procura por parte de clínicas, de pet shops, de canis, enfim, que procuram para como é que funciona a cremação, como é feito. Inclusive, agora, até teve um fato interessante, acho que eu comentei ontem, isso foi com o Júnior. Eu tive numa cidade do interior do Rio de Janeiro, eu e um amigo nosso, que é o nosso comercial na empresa, e nós estivemos juntos para poder falar com o cliente. Nós fomos num canil, e era um canil de pitbull, e um lugar realmente maravilhoso, um lugar lindo. Só que quando nós chegamos ali naquele canil, era uma senhora, uma senhora proprietária do canil, um lugar realmente muito bonito. Ela nos direcionou para uma mesona, ali começamos a conversar. A hora que eu olho do lado, 6 pitbull já veio perto dela. Aí ela falou, não, pode ficar tranquilo, eles são muito mansos, eles não fazem nada, absolutamente nada. Eu quero colocar aqui o crematório, vou fazer isso daqui. Começamos a conversar. E eu olhava para esses cachorros, não conseguia nem me concentrar direito, né? Mas os cachorros super tranquilo. Ela só falou assim, olha, você só não pode andar sozinho aqui, mas agora comigo não tem problema. Só que eu precisei ir no banheiro, né? Eu falei para ela, olha, eu preciso ir no banheiro. Aí ela me diz, não, você pode ir, mas a senhora não precisa ir junto também, porque... Não, pode ficar tranquilo, sabe? Pode ir que não tem problema nenhum, você pode ir. Quando eu levantei, eu andei 10 metros, os 6 cachorros vieram atrás de mim, mas assim, daquele jeito horrível, né? Aí eu dei um grito com o cachorro, os cachorros voltaram, pararam. Eu entrei no banheiro, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, agora para eu sair desse banheiro, os cachorros vão em cima de mim. Mas não deu outra. A hora que eu apontei na porta do banheiro, os 6 de uma vez, só que eles vêm extremamente agressivos, né? Bom, resumindo, eu voltei e falei, não saio mais daqui por nada. Eu não conseguia nem olhar do lado, conseguia me concentrar ali com aquele cachorro. Aí essa senhora, ela pegou e falou assim, você tem um folder? O nosso vendedor ali falou assim, Ronaldinho, ficou no carro. Eu falei, você vai buscar, porque eu não vou buscar. Ficou no carro. Mas é assim, eu estou falando isso para vocês porque existe diversos tipos de situações nessa área que nós atendemos, mas, de uma forma geral, o pensamento é, de fato, o mesmo. A cremação, ela cresce muito, ela está crescendo muito, está desenvolvendo, e é um mercado realmente muito promissor. É um mercado que já está em crescimento e é um mercado que vai crescer muito também. Bom, aqui nós já falamos. Partindo para os canis. Quantos animais pets morrem, são levados mortos? Enfim, de 1 a 5, 88%. Também tem um número de... são levados mortos ou morrem nos canis. Normalmente morrem nos canis, né? E geralmente canis eles são mais afastados, são em chácaras ou, enfim, são em sítios. E aí tem uma questão bem diferente do que acontece nas clínicas e nos pet shops. Para onde eles são levados? 70% enterra no próprio local. Eles não fazem cremação, praticamente ali é 0 até. Eles não fazem cremação. 50% aterro sanitário. Tem aqui o crematório, desculpa. 30% é o crematório, outros 20%. Então, isso aqui, inclusive, foi feito, foi pontuado,
de cada item, né, de 100%, foi identificado 70% de enterro no próprio local, no aterro sanitário, enfim, foi feita uma pontuação individual de cada item, realmente, para a gente poder identificar esse caso específico dos canis. Porém, também são empresas que podem ser revertidas por uma questão ambiental também. Podem passar a ter uma exigência de começar a dar uma finalidade diferente. Eu estou passando tudo isso para vocês entenderem que existe vários tipos de empresas e vários negócios que podem fazer parte de um negócio de um crematório de PET, um crematório desses animais, que são empresas que podem ser ligadas e podem ser os nossos parceiros. Como funciona essa relação? Da mesma forma, enterra no quintal das chácaras, prefeituras que buscam, levam para clínicas veterinárias, realmente com um perfil bem diferente nos canis. Se houvesse uma nova empresa de cremação, sua cidade, sua empresa utilizaria esse serviço? E aqui ele fala que não, que a maior parte diz que não tem esse interesse. Mas a forma como eles já fazem realmente. Mas isso daqui dá para ser revertido através da demonstração desse lado ambiental, do que isso pode gerar, mas isso é um fato que ocorre nos canis, realmente. Por que não utiliza o serviço de cremação? Então, aqui está, não há empresas próximas. Preço elevado, eles identificam. Não vê necessidade, 50%, a maior parte, não vê necessidade. Quanto o seu estabelecimento estaria disposto a pagar pelo serviço de cremação por quilo? Aí volta novamente, 50%, R$10, R$15, os outros 50%. Os zoológicos realmente, também já é outra área e bem diferente. Né? Em sua maioria depende do governo para descarte dos animais. Em Brasília, foi identificado aqui pela Mackenzie, é o único zoológico entrevistado que utiliza a cremação. Eles têm parceria com uma empresa de cremação e eles fazem a cremação. Na maioria dos entrevistados, os animais são descartados em aterros sanitários. E nos zoonoses também, que é bem diferente, que trabalham em prol do combate às doenças transmissíveis, porém, poucas mortes no local, com exceção em Brasília, que existe um trabalho feito com as zoonoses também que foi identificado. Aterros sanitários e também nesses itens normalmente depende de licitações também para poder fazer esse atendimento. Essa é basicamente a pesquisa, que nós resumimos bastante ela, para poder mostrar, nesse primeiro momento, da aceitação efetiva que as pessoas têm em relação à cremação PET, e, de um outro lado, demonstrar a questão da onde estão esses animais, o que acontece com eles e esses nossos parceiros. Mas, melhor do que isso, eu até ia propor aqui, Júnior, não sei se você concorda, mas eu ia propor convidar aqui algumas pessoas que eu sei que fazem um belíssimo trabalho, e trabalham muito bem com relação a essa questão do crematório PET. E nada melhor do que essa experiência, realmente, para poder passar para vocês, para ter esse conhecimento. Eu queria aproveitar aqui, são duas pessoas que até tem os dois lados aqui, uma que já está há algum tempo, que é o Wagner, aqui. Wagner, por favor. O Wagner, que está aqui de São José dos Campos, da empresa Pet Valley. E o Wagner já está há um bom tempo trabalhando nessa área de crematórios PET. E também o seu Eduardo Vila, do Grupo Vila, também, que recentemente entrou no negócio PET também, e falamos ontem ainda, já iniciou, inclusive, as cremações já também. Então, acho que seria muito importante ouvi-los por esse momento, realmente, de experiência. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jaime, a sua filha, Júnior. Eu fui convidado para que a gente pudesse falar um pouquinho do crematório, né? Há uns 3 anos atrás, eu idealizei essa ideia.
Fui atrás de uma área, fui atrás de ver as licenças necessárias para que a gente pudesse montar o crematório animal. E, paralelamente a isso, eu montei o plano funeral PET, que é onde a gente já tem experiência na área funerária, na área de plano. E começamos a vender o plano e terceirizar os serviços. Paralelamente a isso, o crematório ficou pronto, as licenças saíram, recentemente, inclusive, faz 2 meses que saiu a nossa licença, e começamos a trabalhar na rua. O que é legal de a gente ter visto essa apresentação que o Rolando mostrou, é que os números que ele tem mostrado, a gente, na prática, tem coincide com o que ele tem falado. Então, estamos fazendo um trabalho nas clínicas e, paralelamente, também, estamos fazendo um trabalho nas prefeituras, né? Na Secretaria de Saúde, procurando o caminho a ser trilhado aí para que a gente possa fazer alguns contratos. Inclusive, hoje eu recebi uma boa notícia, tem um contrato saindo aí de algumas toneladas de animais, de carcaças de animais. Então, é um ramo promissor, como o Rolando já disse, quase tudo nessa pesquisa que, de fato, com a minha experiência recente do crematório, vem batendo, coincidindo com o que ele mostrou para a gente. Mas é um ramo muito gratificante, principalmente, eu também tenho 2 animaizinhos, eu chamo eles de filho, mas eles não aprenderam a falar ainda. Mas o sentimento, na hora que você está fazendo o sepultamento, fazendo a cremação, fazendo o velório, eu também criei uma sala de velório no nosso espaço, hoje, inclusive, já teve 2 velórios de animais lá. É fantástico, assim, para nós que somos do ramo, é muito gratificante, entendeu? Então, o que eu tenho a dizer é que esses números foi novidade, eu não tinha visto, ele já falou para mim há um tempo que tinha feito essa pesquisa, e sentado ali eu vi que, de fato, eu estou no caminho certo. Já teve algumas pessoas aqui, que estão aqui presentes, visitando a gente lá, o Zé Eduardo é um deles, né? Que a gente mostrou a ideia, mostrou a vontade, mostrou o planejamento, né? Até passei para você o planejamento estratégico financeiro. E eu fiquei muito feliz hoje, porque ele me deu uma notícia que já fez, né? Inaugurou ontem, né? Já deu serviço ontem e agora, na hora do almoço, deu outro. Então, fiquei muito contente. É o segundo de muitos, né? Que nós vamos fazer. Mas é isso aí. Eu vou deixar para você agora falar da sua experiência, que já é uma pessoa que já tem mais experiência que a gente, e o que você sente, né, nesse momento. Wagner, deixa eu só fazer uma, desculpa aqui, mas uma partezinha. Se fosse possível, gostaria que você desse uma passadinha assim, em relação ao trabalho que você faz na venda antecipada. Isso daí eu acho que é bem bacana para o pessoal ter uma ideia. A venda antecipada, gente, é muito parecida com o plano funeral que a gente já vende hoje, né? Mas o meu produto hoje eu não vendo mais no carnê, eu vendo no cheque ou no cartão de crédito. Eu aboli o carnê. Então, hoje o preço que eu vendo um serviço funeral particular é em torno de R$ 1.400, né? Agora, no plano, que é o preventivo, eu vendo a R$ 1.270 até em 12 vezes. No cheque ou no cartão. Então, a partir do momento que o cliente já está fazendo um plano preventivo, está pagando, durante 5 anos, ele não paga mais nada, mas o contrato válido por 5 anos. Então, é muito parecido com o nosso plano funeral de humano. Bem, eu, entendendo essa evolução desse mercado e no intuito de ocupar um espaço que eu acho que nós devemos ocupar. Fico muito feliz quando o Rolandinho fala que esse mercado é nosso. Nós idealizamos o crematório PET em Natal. Coloquei dentro do cemitério de Humanos. Eu tenho 2 cemitérios em Natal, coloquei o crematório dentro de um deles. A tramitação da licença foi muito tranquila, porque nós colocamos esse crematório num local, digamos assim, entre aspas, já contaminado, digamos assim, né? Então, dentro do próprio cemitério.
a coisa fluiu muito bem. Aquelas encrencas de sempre dos órgãos ambientais, né? Mas que nada de extraordinário. E essa pesquisa vem exatamente de encontro à nossa expectativa enquanto empresário do ramo funerário e agora do ramo funerário PET. Então, nós estamos, a rigor, aprendendo. Fiz uma visita aqui a Wagner, foi muito cortês conosco, mostrou tudo, e diria até que nos convenceu a entrar no segmento. Estamos muito satisfeitos. Fizemos a primeira cremação ontem, a segunda hoje, né? E a expectativa é muito boa, e essa pesquisa vem só corroborar uma expectativa que nós temos de fazer disso aí um negócio complementar ao nosso. Estamos desenvolvendo um projeto de um cemitério PET, que certamente vai sair num nível muito bom, porque tem umas ideias novas de fazer desse cemitério um centro de convivência de animais, de fazer desse local um local de encontros, de feiras, então, fazer com que as pessoas frequentem esse ambiente sem ser necessariamente para sepultamento ou para cremação. Então, esse projeto está em andamento, já está bem adiantado, já adquirimos a área, e nós estamos apostando nesse segmento. É uma coisa complementar ao nosso, é uma coisa que a gente já faz, que a gente domina, manter forno, o forno é o mesmo, não tem nenhuma diferença, é apenas menor. Temos referências da Bruker, que tem correspondido. Então, não sou menino propaganda dele, não, tá? Estou vendendo o peixe dele, não. Mas, assim, tem uma expectativa muito boa. Nós estamos no início, mas a expectativa é a melhor possível. Bom, obrigado, obrigado, Eduardo, obrigado, Wagner, Júnior. Eu já me dizer que foi um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho sobre a cremação PET, sem dúvida, com certeza é um grande negócio, é um negócio que vai crescer muito no nosso país. E ficamos à disposição aqui para perguntas também. Tá bom, eu acho que é importante a gente abrir agora para perguntas, né? Quem quiser saber um pouco mais, dúvidas, enfim. Alguém tem algum questionamento a fazer? Boa tarde. Parabéns, eu cumprimentar o Rolandinho e os representantes ali pelo trabalho, né? A iniciativa, parece que são pioneiros também no trabalho, sei que tem outros empreendimentos, mas eu gostaria que talvez até o Rolandinho seja a pessoa ideal para falar um pouco. Eu sei que a gente até ouviu a Gisela comentando antes sobre inovação, e o mercado PET, quando ele sai do comercial e vem para o funerário, ele esbarra em algumas dificuldades, que são, cada município legisla de uma forma, a questão funerária. Quando falar do forno, já entra a questão ambiental, que é estadual, e, enfim. Então, eu acredito que haja uma dificuldade grande, e a inovação nessa área pública é meio complicada. Então, assim, o Rolando vendendo e nessa área comercial talvez tenha passado por algumas prefeituras, ou que falasse um pouco da legislação e da burocracia no Brasil, como que ela está caminhando, se está vindo de encontro com essa facilidade. Porque eu acho que o PET é uma questão ambiental, né? Esse é o meu pensamento, quando você crema, ao invés de ir para um aterro, você também está contribuindo, né? Porque, enfim. Então, falar um pouquinho da legislação e da burocracia, por onde você passou, né? O que você sente. E, por fim, saber se os fornos que você oferece atendem ao mercado particular
e ao público, porque o volume é diferente, né? O trabalho é diferente, como que você tem esse trabalho? Tá? Era isso. Não, correto. Realmente é uma boa pergunta. Primeiramente, a questão da legislação. O crematório PET, ele é praticamente o mesmo procedimento, na verdade, o mesmo procedimento de um crematório de humano para você licenciá-lo. Tanto é que o próprio equipamento, ele já vem com equipamentos já igual o de humanos também, analisador de gás, enfim, ele vem completo já com todas as exigências que as normas inclusive que é a mesma do CONAMA, exige em relação ao crematório de humanos. Então, é o mesmo processo de licenciamento. Tem que haver, de fato, licenciamento. E, normalmente, em algumas regiões do Estado, outras regiões regulamentado pelo município, mas tem que ser feito o licenciamento normal. O que é importante é que esse equipamento ele vem preparado e dentro dessas normas. O equipamento que vocês adquirirem, independente de ser da nossa empresa, da Bruker, mas ele tem que vir preparado, atendendo às normas ambientais. Praticamente, eu falo praticamente porque, igual você disse, existe uma grande adesão em relação ao crematório de animais por essa questão ambiental. Da mesma forma o de humanos também, mas a cremação de animais, ela tem esse apelo realmente desse lado ambiental, porque você está deixando de colocar em aterros sanitários para você incinerar. E os animais, eles acabam gerando esse passivo nos municípios, gerando um problema realmente grave em questão de doenças, enfim, e isso acaba gerando um grande problema nos municípios. E esse destino correto resolve essa parte. Então, de fato, é muito importante. Em relação à questão você falou em relação ao tipo do equipamento. O equipamento, o crematório em si, existe o mesmo forno crematório. Você pode fazer como particular, como uma única cremação, como você pode fazer uma cremação coletiva. Até mesmo para venda particular, sem falar de prefeituras, enfim, já normalmente ocorre assim. Você vende uma cremação individual, você vai fazer aquela cremação com um único animal ali, ou você pode fazer uma cremação coletiva também e vender dessa forma também esse serviço. E assim também, quando você pensar nessa questão desses passivos ambientais, de fazer em grande quantidade. O equipamento, o forno crematório, ele te dá essa possibilidade. Até porque existe também tamanhos de fornos crematórios. Você tem que ver muito essa questão do tamanho dos fornos crematórios. O nosso equipamento, ele atende todas essas modalidades. Porém, nós temos também um equipamento menor, um equipamento de 50 quilos, que é um equipamento menor, para atender mais esse público particular. Um equipamento que normalmente é o que é vendido no mercado e que a grande maioria possui dos nossos clientes é um forno crematório de 100 quilos. Esse forno você consegue atender toda essa camada dessa população de animais com toda tranquilidade e com custo bem reduzido também. Então, quanto à legislação, quanto às leis, eu vejo que seja simples, né, você montar uma empresa desse porte. É a prefeitura, é a sanitária, você vai atender às exigências deles, e o órgão ambiental da sua região. Esse, sim, é um pouco demorado, né? Mas, se você atender às exigências dele, não tem como eles não te derem a licença para você funcionar. E também não existe, até então, licitação na cidade, não existe ainda aquele, como se dizem, monopólio, né? Então, não vejo esse problema, não. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira delas é se os senhores enxergam a possibilidade
de um serviço funerário e de cremação PET com alto valor agregado, um serviço de atendimento PET de luxo. Eu vejo, amigo, eu cheguei a vender um serviço, o meu máximo nos últimos 2 meses, eu cheguei a vender um serviço por R$ 5.500. Compreende-se uma urna de mármore, compreende-se o velório, o cafezinho, da forma que a gente faz um velório de luxo, entendeu? Então, por ser um animal, hoje em dia não está nem tão fácil vender um serviço por R$ 5.500 por aí no Brasil. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes, eles pagam, dão mais valor no animal do que na própria pessoa. A segunda pergunta que eu ia fazer é como trabalhar de uma forma rentável o canal, isso apareceu claramente na pesquisa, o canal clínica veterinária / pet shop. Porque, salvo o melhor juízo, uma coisa é atender diretamente a família e tratar diretamente com a família, família da qual o pet pertence, para não falar dono, né? Porque não se fala dono, né? E outra coisa é trabalhar via um canal clínica veterinária ou pet shop e o crematório de animais ser um prestador de serviço desses estabelecimentos. Então, como trabalhar esses dois canais de uma forma rentável e otimizada? É assim, nós vendemos o plano funeral PET. Então, a partir do momento que você vende esse plano, o cliente já passa a ser seu. Então, ele não procura mais a clínica. É igual o plano funeral, né? Você vai pulverizando ele na sua região. A partir do momento que o animalzinho, o seu amiguinho pet, ele falece, você já vai procurar a empresa direto, não vai passar por canal nenhum. Outro tipo de trabalho é os assessores que você coloca na rua, que eles visitam as clínicas diariamente, semanalmente, né, aonde você faz a parceria com a clínica e o resto você sabe, a parceria tem que ter retorno, tanto para a clínica como para o cliente, para a gente, entendeu? Então, você vai oferecer um retorno, um benefício para todas as clínicas. E é assim que funciona, dinheiro. Não é profit. É uma indicação, né? Até porque hoje as clínicas veterinárias, eles já cobram uma taxa, né, para dar um destino ao seu animalzinho. Porém, eles ligam na zoonose na prefeitura, eles vão lá, recolhem e não paga nada na prefeitura, mas eles sim cobram uma taxa, entendeu? Um lugar que a gente vem crescendo muito é aqui em São Paulo, na Baixada Santista, aqui em São Paulo, a gente vem crescendo muito, mas é tudo na base da parceria. Ô, Rolandinho, eu estou querendo saber o seguinte, na pesquisa que a Mackenzie fez, ela chegou a detectar o número de animais cremados no Brasil, ou uma estimativa para isso? Qual é esse número hoje? Quantos animais são cremados? Esse número eu não teria para te falar agora exatamente. Eu teria para colocar, e não foi feito esse levantamento, e sim só da porcentagem de número de cremações em geral, mas eu não sei te falar exatamente o número. Porém, eu posso dizer que hoje, em termos de crematórios PET, em torno mais ou menos hoje, talvez até o Marcelo, que está aqui, o meu sócio, poderia falar um pouquinho mais sobre isso, que ele está mais afinado nessa área mais técnica relacionada ao número de crematórios no Brasil hoje. Poderia estar respondendo até melhor essa pergunta, Haroldo. Então, hoje, na verdade, existe assim, um mercado, além do pessoal do ramo funerário, né? Muita gente já deslumbrou essa ideia, como clínicas, advogado, médicos, enfim. Então, assim, hoje, nas cidades que oferecem esse pacote, com a questão da cremação, em torno de mais ou menos, quando as pessoas têm o conhecimento, em torno de 10% a 15% dos animais são cremados. E hoje, no Brasil, dentro da população, existe 1,5 animais por habitante. O número de crematórios, Marcelo, hoje, que seria interessante a gente... Não, o número específico eu não tenho, mas eu acredito que deve estar mais ou menos... Só da Brooker a gente já tem mais ou menos em torno de 25 a 30 fornos crematórios específicos de animais. Passa de 20. Se vocês procurarem no Google, tem muita informação. E passa de 20 no Brasil.
Já implantados no Brasil em funcionamento. Oi, Rolandinho. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo, eu sou de Goiânia e nós fazemos parte da gestão do Complexo Vale do Cerrado, Cemitério Parque, Crematório e Cremapet. O Rolandinho é nosso parceiro há 1 ano e meio já. Então, assim, só reforçando aí o que a pesquisa veio nos expor, é que realmente os números, né, é até surpreendente, eu imaginava que era tamanha proporção, mas nós já estamos fazendo em torno de 60, 80 cremações por mês, né? Confesso que é surpreendente, porque a gente tá sozinho no município lá e nós imaginávamos que não seria dessa forma, né? Porque a cremação de humano também a gente faz em torno de 10 a 15, né? Então, assim, não é querendo fazer propaganda para o Rolandinho, depois a gente vai ver isso depois, viu, Rolandinho? Mas é um negócio que está crescendo e eu acho que vai ser o futuro, mesmo porque alguns municípios, como Goiânia, o município estabeleceu uma lei que não se pode mais descartar o lixo das clínicas nos aterros sanitários. Eles têm que dar a destinação correta a esses lixos derivados de clínicas, né? E lá tinha muito descarte de animais no aterro sanitário. Então, isso vai melhorar bastante a demanda por esse serviço. Isso é uma lei estadual lá? É uma lei municipal. Uma lei municipal. Isso é muito importante, igual eu comentei aqui, que a tendência, nós entendemos que a tendência é essa, de fato. Cada vez menos vai ser descartado em aterros sanitários, por essa questão ambiental. Os municípios estão começando a se organizar para isso. E aí vem esse lado também, que é essa outra vertente, igual eu disse, que é um mercado realmente promissor também nessa área da cremação PET, igual está acontecendo hoje lá com vocês. Verdade. Eu acho que o caminho é esse, né? Acho que nós prestamos um serviço para a comunidade e para a prefeitura também, no sentido da parte ambiental, né? Porque o descarte de animais em aterros sanitários, de certa forma, não é um meio adequado, né? Então é isso, gente. Obrigado. Ô Vila, eu queria te perguntar uma coisa. Em Natal, a população, os clientes, ninguém questionou você ter um crematório de humanos junto a um crematório de animais, não? Não teve esse tipo de questionamento, não? Teve não, Haroldo. Até porque o nosso crematório de humanos em Natal está no outro cemitério. Então, as coisas são bem separadas. O pessoal do meio ambiente ainda questionou alguma coisa, mas nós convencemos que não haveria nenhum tipo de problema, até porque, como eu falei, o nosso outro crematório está em outro cemitério, então é totalmente separado. Esses fornos não funcionam juntos. E, no meu caso, eu tenho algumas lojas de plano, eu tenho urna de animal que fica em cima do balcão, onde é o caixa onde o cliente vai pagar o plano funeral humano, normal. Eu não tive um questionamento de um cliente que falou, olha, isso aqui é feio, isso aqui não é legal, a gente tem lá os displays, a urninha do lado, para que o cliente veja mais um trabalho que a gente faz, que se a nossa empresa cuida da sua família, né, nós vamos cuidar do seu amiguinho pet, que também faz parte da sua família. Então, eu não tive nenhuma reação, ao contrário, de misturar, né, esses produtos junto à família Plano Funeral. Rolandinho, a pesquisa, parabéns, cara, está muito bacana. Só uma pergunta, cara. O cachorro, eu não sou veterinário, mas acho que é 14 ou 15 anos que é a vida desse cachorro. Não vou falar de vida útil, não, mas é a vida dele. Pensou na pesquisa em identificar quando é que acontece esse óbito dentro desses 15 anos de vida dele, onde é que acontece? Até pensando em questão de plano.
Como é que acontece? Pensou nisso? E falece com 4, 5 anos, ou vai até o final? Até porque o animal... Eu estou no terceiro animal, né? Na verdade, o quarto, mas o terceiro, como filho. 2, eu tive que sacrificar, porque eles ficaram com 14 anos, ficou muito mal, foi um negócio muito triste e tal. Então, eu marquei o dia com o veterinário, foi uma coisa muito tranquila e tal. Um dia certo, levei o cachorro lá, ele sacrificou, e depois ele me devolveu um documento com a cremação. É uma coisa marcada, você consegue fazer isso. Pensou nisso? Onde é que ele falece, em que momento acontece isso? A média, até falando com o Wagner aqui, a média é em torno de 9 anos esses animais. Pelos óbitos que eu tenho, que eu coloco no sistema, quando a gente faz a média, dá uma média de 9 anos, um pelo outro. Algum questionamento mais, gente? Eu tenho um ainda. Se não nós, como... Porque há uma diferença entre a cremação de animais e a cremação de humanos, para nossos cemitérios. A cremação de humanos, na verdade, em geral, são cemitérios estabelecidos que colocam crematórios de humanos, né? Então, há uma substituição, digamos assim, de um atendimento via sepultamento para um atendimento via cremação. No caso da cremação de animais, há um novo negócio, né? Se nós não atendermos esse segmento, quem atende? Quem pode atender? Qual é o segmento que atenderia esse serviço, se não nós próprios? Na opinião de vocês, na opinião também do memorial, ou de outros que já trabalhem nesse segmento, né? Quem pode atender o nosso segmento se nós não ocuparmos esse espaço, né? Hoje, de fato, é exatamente isso que eu entendo. É um novo negócio, é um negócio que vem realmente como um novo negócio. Agora, hoje, quem atende são as prefeituras, que já atendem esses casos, que dão destino a aterros sanitários, alguns tipos de incinerações coletivas também, que já é feito, e é justamente nesse contexto que entraria nós para atender aquilo que eu disse até, Júnior, que eu acho que é importante, aproveitar esse momento de crescimento, momento de PET, igual foi colocado aqui por todos, aproveitar isso e criar culturas importantes para o segmento, igual foi criada no serviço funerário também, e adequar. E nesse pensamento que é aquilo que eu falei, que existe mais um integrante da família e que nós temos da área funerária, da área dos cemitérios, nós temos que atender a esse integrante da família, esse animalzinho, ele faz parte dessa família. Agora, obviamente, hoje, tendo os crematórios, os cemitérios, o que vem acontecendo são muito aterro sanitário, cremações, incinerações coletivas, é a forma como atende hoje. E foi colocado até aqui, que dá para ver que quando coloca entre cemitérios, em animais eu estou falando, cemitérios, né, e crematórios, hoje já existe uma preferência para o crematório também. Então, é um novo negócio, de fato, igual você colocou, e nós pegamos justamente um negócio que ele vem de uma forma... Aquela pessoa, ela cuida daquele animal a vida inteira, faz tudo, compra tudo, gasta muito dinheiro com esse animal, aí, quando ele falece, você vai colocar ele no aterro sanitário. Aí entra nós, e aí por isso que acaba sendo, de fato, um grande negócio, um negócio novo e um grande negócio. Isso é a minha opinião. Se eu bem entendi a pergunta do Júnior, ele quer saber se nós não atendemos, quem poderia atender. É isso, Júnior? Eu pensei um pouco nisso, sobre esse assunto. E assim, eu acho que poderia ser as clínicas, poderia ser os hospitais veterinários e tal, mas eu perdi saí dessa linha de raciocínio, porque comparando com os humanos. Você já pensou que um dono do hospital tem um cemitério? É uma coisa meio complicada, né? Vai suscitar dúvidas na cabeça do cliente, até que ponto esse cara não está trabalhando no hospital e no cemitério ao mesmo tempo, provocando alguma coisa. Então, eu acho que esse mercado é nosso mesmo, a gente é quem tem que ocupá-lo e dominar, porque é um assunto que é do nosso dia a dia, a gente já domina, já. É lógico que é um negócio diferente, é um novo negócio,
mas não deixa de ser operação de forno de incineração de animais. Então, eu vou nessa linha de raciocínio aí. Eu acho que nós é que temos mesmo que ocupar esse espaço. Bom, tem mais um questionamento lá no fundo. Meu nome é André, boa tarde. Uma curiosidade que veio agora, vendo os comentários dos colegas, a infraestrutura para se implantar esse segmento, ele é burocrático ou é simples, e o custo é viável? Eu vejo que ela seja simples. Tudo depende do tamanho do negócio que você quer fazer e de quanto você quer crescer. Então, o tamanho da área, ou o tamanho da construção, se você vai ter velório ou não, entendeu? Eu tenho mais um questionamento. Alguém, mais algum questionamento? Tem alguns movimentos surgindo, inclusive via legislação, a respeito de sepultamento conjunto de pets com humanos, né? E já alguns municípios estão ensaiando legislações a esse respeito. Eu queria saber o que vocês pensam disso, se isso vai ter alguma aderência ou não vai. Em São José dos Campos, um vereador quis fazer uma lei para isso, mas não passou, não. É o que eu sei disso, entendeu? Se eu não me engano, até São Paulo já houve esse questionamento. No Rio de Janeiro também houve. Mas não passou, não. Bom, gente, eu acho que era isso. Queria agradecer ao Rolando pela apresentação dessa pesquisa importante, né, para o nosso segmento, que ele compartilhou aqui com a gente. Queria agradecer a contribuição do Wagner, do Vila. É um assunto que não se esgota aqui, é um assunto que eu acho que vai fazer parte da pauta, como tem feito parte. Quem é que aqui já trabalha com crematório PET? O Vale do Cerrado e o Grupo Memorial. Tá. Então, assim, certamente nos próximos eventos aqui nós vamos ter mais pessoas trabalhando. Mas eu agradeço muito a vocês pela disponibilidade, em falar, em compartilhar as experiências também, né, que isso requer um certo desprendimento. Obrigado a todos.